Questão de atendimento psicológico, hoje temos uma matéria especial vinda da Secretaria Municipal de Saúde do município vizinho de Canoinhas, com a doutora Aissa Tavares. Ela fala sobre a questão do autismo. É de extrema importância essa matéria para que, principalmente quem é pai de primeira viagem, ou até mesmo tem que ter mais filhos, que comece a observar alguns sinais dos seus filhos para a possível identificação mais precoce possível da pessoa que possui espectro autista, para que o tratamento possa ser procurado de forma mais rápida e dar uma melhor qualidade de vida, tanto para a criança, mas também, é claro, para a família, que possa conhecer, então, o que esta criança tem. Mas de que forma fazer esse diagnóstico? Vamos à matéria, então, com a doutora Aissa. Usa-se o termo espectro, né, porque existe uma diferença de sintomas e de sinais muito pertinentes, né, e que fazem muita diferença no diagnóstico, né. É muito comum, às vezes, até os pais ficarem um pouquinho inseguros com um sinal ou outro e acharem que isso é o suficiente para um diagnóstico, né. Um sinal ou outro não caracteriza um diagnóstico por si só. Então, é necessário todo um processo de avaliação, observação, diagnóstico clínico. É importante reforçar também a importância das escolas, que nos ajudam muito, né, principalmente ali no programa, acredito que para a PAI também, mas a gente tem uma ponte muito importante com as escolas, porque na unidade escolar a criança passa bastante tempo, demonstra e acaba apresentando muitos sintomas e sinais de comportamento, principalmente ali nas séries iniciais, né, creche, séries iniciais, que é onde começa, às vezes, o diagnóstico um pouco mais tardio, mas, às vezes, os quadros mais leves, que é quando inicia-se a interação social, o desenvolvimento mais intenso da fala, e nisso, isso pode vir a ajudar bastante. Então, assim, alguns sinais já são notados nos primeiros meses de vida da criança, até os 2 primeiros anos, que aí é onde estão os sinais mais graves, né, e mais intensos, que geralmente estão relacionados aos diagnósticos mais severos. Os diagnósticos mais tardios geralmente são quadros um pouco mais leves, né, mas então existe sim bastante divergências, né, entre esses diagnósticos, existem vários tipos de autismo, e para cada um deles um determinado tipo de tratamento. Como a Daniela estava explicando a respeito da estimulação, não é todo autista que precisa, né? Assim como não é todo autista que vai necessitar de uma equipe multidisciplinar. Tudo depende da intensidade, do grau, mas é lógico que quanto mais intervenção, melhor para o desenvolvimento, né, dessa criança. O fator principal que é investigado e determinado hoje é a questão genética, né? Já existem alguns genes que são detectados e que são identificados, né, como alguns causadores, né, do autismo, mas assim, geralmente o que está sendo utilizado como resposta para isso, até pela falta de resposta, bem na verdade, é a questão genética. Ainda está sendo feito muitas pesquisas e muitos estudos a respeito disso, mas é basicamente o fator genético. Se você sabe que aquela criança ou adolescente, enfim, mas vamos pegar uma criança, se você sabe que aquela criança é autista, se ela faz parte da sua família, é importante a família conhecer o diagnóstico, né, receber orientações de uma equipe de trabalho, entender como é o funcionamento, porque cada criança é única, independente do diagnóstico, para cada criança, aquele diagnóstico funciona de uma forma, porque os sintomas são únicos, os comportamentos são únicos, né? Então, normalmente, assim, as crianças, a gente já estava conversando antes, é muito comum, assim, nas estimulações da família em relação ao contato social, a família estimular para que a criança abrace os outros, beije, seja mais afetuosa e até pessoalmente, assim, mais aberta. E o autista, a gente sabe que a grande maioria tem um pouco de dificuldade nesse sentido físico, né, do contato visual, do tom de voz, de como fala, de alguns determinados barulhos. Então, assim, é importante a gente entender como é os sintomas dessa criança ou dessa pessoa autista, entender quais são os sintomas e cuidar para não invadir demais o espaço, né? A gente precisa respeitar o espaço, eles são muito restritivos em relação a isso, e é importante as pessoas que estão próximas respeitarem essas limitações, até para não gerar
momentos assim de bastante irritabilidade, né, que é comum quando eles ficam né, desgostosos de alguma situação. O fato acontece. A Jovem Pan informa. Você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo.